adoramos, Espírito Santo. Aleluia, nós bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós reverenciamos a tua presença e sabemos que tudo é teu, Senhor. Esse culto pertence a você e tudo aquilo que fazemos nesse culto é para a tua honra, é para a tua glória. Pois tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. Repita comigo, tu és o Todo-Poderoso. Diga, tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Não sei se você entende a dimensão do que significa ser Todo-Poderoso, irmãos. Mas é isso que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando você olha para o céu e vê um céu estrelado e aquelas estrelas suspensas, ela está sendo sustentada pela palavra do Senhor. Aleluia, se Ele é poderoso para sustentar o universo com a palavra dEle, essa mesma palavra é a palavra que sustenta e transforma a tua vida. Aleluia, se nós confiarmos nessas verdades, se nós confiarmos nessa palavra, irmãos, ela fará o mesmo por nós. Pai, no nome de Jesus, eu sou grato a você por essa noite, sou grato a você por essa oportunidade de poder compartilhar, Senhor, a tua palavra. Eu peço a você no nome de Jesus que teu Espírito, Senhor, ó Deus, se mova com essa palavra, alcançando corações, alcançando vidas, trazendo luz e entendimento. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que aquelas pessoas que estão nos assistindo nessa noite, ó Deus, elas também sejam alcançadas pelo teu poder, Senhor. Declara em nome de Jesus necessidades supridas, enquanto a tua palavra é ministrada, enquanto a tua palavra é pregada. Declara em nome de Jesus o poder do teu Espírito tocando pessoas, o poder do teu Espírito curando enfermidades, o poder do teu Espírito, Senhor, mudando circunstâncias essa noite, porque estamos diante daquele que é todo poderoso. Estamos diante daquele que é todo-poderoso e nos rendemos a você para a glória do teu santo nome. Que todos digam amém. Aleluia, poder sentar. Aleluia, boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Vocês estão bem? Oh, glória. Mas vamos falar como, talvez você não tenha jantado ainda por conta do horário, né? Mas pela fé como quem jantou. Vocês estão bem? Oh, glória, amém. É um prazer estar aqui com vocês e poder de alguma forma transmitir aquilo que Deus compartilhou no nosso coração nesses dias, amém? Como eu falei aqui agora há pouco, assim que eu peguei o microfone, eu citei um texto que está lá em Hebreus, que fala que todas as coisas são sustentadas pela palavra do Senhor, amém? E saiba disso, irmãos, essa mesma palavra é a palavra que tem sustentado e que tem transformado as nossas vidas, amém? Ela tem nos sustentado, ela tem transformado a minha e a tua vida. E eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está lá em João capítulo 3, versículo 14, queria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,14. E eu vou, nessa noite, usar a expressão a cruz. E eu quero que você entenda que quando eu usar... Pode sentar, louvor, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Eu vou usar a expressão a cruz nessa noite. E eu só... deixar claro que quando eu falar a cruz, eu não estou me referindo, né, ao símbolo de uma cruz de madeira, mas eu vou estar me referindo a tudo aquilo que Cristo ofereceu, amém? Toda a parte que Ele fez ao ser crucificado, mas também vou estar me referindo àquilo que Deus fez quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando eu usar nessa ministração a expressão a cruz, eu estou me referindo ao sacrifício perfeito que Cristo fez por nós, amém? Estou me referindo a este sacrifício. Esse sacrifício, irmãos, que mudou toda a história, não só nossa, mas mudou do universo, mudou nossa eternidade, mudou tudo que existe nos céus e na terra, foi mudado, foi voltado em torno desse sacrifício. A Bíblia diz que Deus fez convergir nele todas as coisas nos céus e na terra, tudo foi convergido nele, amém? Então esse sacrifício ele é muito poderoso, ele é tão poderoso, irmãos, que entre aquilo que foi feito e a realidade de nós vivermos isso, existe um caminho. Amém? E é aí onde entra o ensino da palavra, aí onde entram os dons ministeriais para trazer edificação, para trazer crescimento, porque certa vez o apóstolo Paulo falou lá em Colossenses, se eu não estiver enganado é capítulo 1, versículo 22 a 24, ele disse que ele sentia alegria por aquilo que padecia por vós, e que no seu corpo ele completava o resto das aflições de Cristo, por amor de nós, a igreja.
O que é que Paulo queria dizer? Olha, existe uma riqueza tão grande no Evangelho, existe uma riqueza tão grande nessa redenção, que por vocês não saberem ainda, eu estou cumprindo, eu estou sacrificando a minha vida, levando esta mensagem para que vocês descubram a riqueza que vocês têm. A riqueza que esse sacrifício trouxe para nós. E esse texto de João, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, aleluia, quem achou, diga amém. Jesus falando com Nicodemos, ele fala: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, diga crê, tenha vida eterna. Jesus está fazendo uma referência, quando ele fala esse texto, a uma passagem que se encontra lá em Números, capítulo 21, do versículo 8. Essa passagem fala quando os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, e sobre ele veio serpentes abrasadoras, e essas serpentes começou a trazer mortandade no meio do povo, e o povo reconheceu que pecou contra o Senhor, o povo reconhece que tinha falado contra Deus, tinha falado contra Moisés. O povo vai em busca de Moisés, diz: Moisés, ora por nós, ora para que Deus tire essa praga dentre nós. E a Bíblia diz lá no versículo 8 de Números 21, que o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. E aqui nós vamos começar a ministração nessa noite. Jesus fala que como aquela serpente foi levantada no deserto, para a cura, para a salvação, para a preservação daquele povo, assim importava que ele também fosse levantado para a nossa cura, salvação e preservação. Assim importava também que ele fosse colocado, fosse levantado, para que nós fôssemos curados e preservados. Agora preste atenção, quando as pessoas eram picadas por aquelas serpentes, quando aquela serpente picava uma pessoa e ela começava a sentir os sintomas da morte, ela olhava para aquela serpente que estava em uma haste, uma serpente de bronze, e automaticamente aquele veneno perdia o efeito sobre ela. Automaticamente aquele veneno perdia o efeito de morte sobre aquela pessoa. Aleluia. Agora, trazendo para o que Jesus falou, para essa comparação, eu quero que você entenda que quando o israelita olhava para aquela serpente, ele tinha uma ideia, ele tinha uma visão: aquilo que me fere, aquilo que me é mortal, está julgado. E aí você vai entender mais na frente o que eu quero dizer com isso. A serpente picava a eles, ele olhava para a serpente numa haste, e o entendimento que ele tinha é: aquilo que me é mortal, aquilo que me mata, foi julgado. Presta atenção. Deus mandou que fosse levantada uma imagem semelhante àquilo que era mortal. Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma águia. Deus mandou Moisés fazer uma imagem de algum tipo de erva que pudesse curar. Deus mandou exatamente Moisés fazer a imagem de uma serpente, ou seja, aquilo que estava me trazendo dano, aquilo que estava me matando. Deus mandou fazer exatamente aquela imagem para que eu olhasse para ela e dissesse: está julgado, perdeu o efeito sobre minha vida. Você vai entender onde eu quero chegar com isso. Aquela serpente, ela era uma representação de Cristo, era uma tipologia da crucificação, era uma tipologia que alguém iria ser crucificado, que alguém iria ser colocado no madeiro. Para quê? Para que aquilo que é mortal a mim perca o efeito. Então as pessoas olhavam para a serpente, eu creio que você está começando a entender a mensagem. As pessoas olhavam para a serpente e diziam assim: olha, ela me picou, o veneno está em mim, mas aquilo que está em mim agora está julgado, foi julgado, está na haste, foi amaldiçoado, perdeu o efeito. Preste atenção, Jesus falou que era a imagem, ele teria que ser a mesma coisa, ele teria que fazer a mesma coisa. Eu coloquei aqui 3 pontos que eu vou falar nessa noite, e você conhece muito bem, mas talvez você não tenha feito como deve ser feito. A imagem daquilo que eu vejo na cruz, a imagem daquilo que eu estou enxergando, que eu estou crendo, amém? Naquela cruz é o que vai perder o efeito sobre a minha vida, amém? Aquilo que eu vejo, presta atenção. Por exemplo, eu coloquei pecado. O maior mal que existe chama-se pecado.
Por um pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está em Romanos 5,12. O pecado tem consequências. Pelo pecado veio a maldição, a terra se tornou maldito. Pelo pecado o homem morre espiritualmente, está distante de Deus, está sujeito ao domínio de Satanás, está debaixo da opressão do diabo. Pelo pecado vem a falta, vem a miséria, vem as doenças. Pelo pecado vem toda a sorte de males que existe. Tudo que você vê de mal, tudo que você vê que mata, que rouba e que destrói, é consequência do pecado. Agora a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao ser crucificado, Ele foi feito pecado. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz exatamente que Cristo, ao ser crucificado, Ele foi feito pecado. Preste atenção. Você abriu em 2 Coríntios 5, 21. Quem achou, diga amém. Diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Não está assim na sua Bíblia? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feito justiça de Deus. Então a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, Ele foi feito pecado por mim e por você. Está lá Cristo crucificado, Ele foi crucificado. Quando eu olho para a cruz, o que é que eu vejo? Eu vejo o meu pecado. Quando eu vejo o meu pecado na cruz, o pecado perde o efeito e o domínio sobre a minha vida. Eu estou enxergando aquilo que me matava, aquilo que me destruía. Eu estou enxergando não mais em mim, eu estou enxergando julgado na cruz. Eu estou enxergando sobre Cristo. E quando eu coloco os meus olhos nessa verdade, a Bíblia diz que perde o efeito sobre mim. Porque foi assim, irmãos, que aconteceu com os filhos de Israel. Eles enxergavam a serpente que estava matando eles, e ao enxergar, diz que eles passavam a viver, eles não morriam mais, porque perdiam o efeito, o veneno perdia o seu poder. O que a Bíblia nos ensina é que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele carregou sobre si os nossos pecados. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais efeito sobre você, para que o pecado não te matasse mais. A morte espiritual foi tirada da sua vida. Você não vai para o inferno, você não está debaixo do poder do diabo, você foi feito livre, não há condenação para você. Você está em Cristo, você está no lugar da bênção, querido. Aleluia! Você está no lugar da bênção, porque eu olho para Ele e vejo isso. Aleluia! Entendo uma coisa: na antiga aliança, os filhos de Israel, eles tinham que olhar. Aquela serpente estava dia e noite, noite e dia diante deles, por vários dias. Eles tinham que olhar. Jesus, quando citou João, Jesus quando falou em João 3, 14 e o versículo 15, ele diz que todo aquele que crê, já não é mais olhar, é crer. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados, assim eu serei levantado para que todo aquele que crê em mim viva, não pereça. Amém? O que é que nós temos que fazer hoje debaixo de uma aliança superior? Nós não temos mais a imagem, nós não carregamos mais a imagem de um Cristo crucificado, de um Cristo morto, porque Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. Está comigo? Ele não está mais lá, irmãos, Ele ressuscitou. E é aí onde entra Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicções de fatos que não se vê. Eu tenho a certeza em meu coração que viverei, que receberei o que foi feito, o que foi me dado, o que foi me providenciado na cruz. E eu tenho a convicção que Ele morreu, e quando Ele morreu, Ele julgou o meu pecado. Nós entramos na ótica da fé. Nós entramos na ótica de Hebreus capítulo 11. Eu não estou vendo Jesus crucificado, Ele não está mais na cruz, mas eu creio que Ele foi crucificado. Convicções de fatos que não se veem. Eu creio que o meu pecado foi colocado sobre Ele. Eu creio que Ele carregou o meu pecado. Eu creio que o pecado não tem mais efeito sobre a minha vida. Cristo julgou o meu pecado. E eu espero, eu vivo na expectativa de viver, de receber, de possuir tudo o que Ele me deu, tudo o que Ele conquistou, tudo o que foi feito, irmãos. Você não pode se esquecer disso.
O diabo tenta roubar de nós essa tão grande redenção. O diabo tenta nos fazer viver à margem dessa realidade. O diabo tenta nos fazer ficar sentados à beira do caminho, igual a Bartimeu, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, ele já teve misericórdia. Ei, ele já fez. Ei, ele já conquistou. Ei, ele já te deu, querido. Você não é Bartimeu. Você não está na beira do caminho, você é filho. Você está nele. Aquilo que você busca, aquilo que você almeja, já foi feito. A cruz resolveu o nosso problema. Diga assim: a cruz. Lembra que eu falei que quando eu falar a cruz, eu estou me referindo ao seu sacrifício, ao sacrifício de Cristo. Então diga assim: na cruz foi resolvido o meu problema. Lá em 1 Pedro 2:24 diz que carregando ele no seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, diz que ele carregou os nossos pecados quando estava na cruz. Isaías capítulo 53 versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O versículo 10 de Isaías diz que agradou ao Senhor fazer moê-lo, fazendo enfermar, porque ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. São textos que a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo morreu, ele padeceu, ele pagou um alto preço para nos livrar de uma condenação chamada pecado. Ei, esquece o teu passado, querido. Esquece, não deixa o diabo trazer condenação para você. Você está nele, você se tornou uma nova criatura. Ei, esquece o passado. Teus pecados foram perdoados, foram julgados. Você está vivendo hoje uma nova vida, uma nova realidade. Olhe para esse fato, creia nesse fato. Não esqueça da cruz. Aleluia. Não esqueça da cruz. Aleluia. Aleluia. Outro ponto que coloquei aqui para nós falarmos essa noite. Aleluia. Eu olho para a cruz e vejo as minhas doenças, ou as doenças e enfermidades que me afligem, que me afligiam, julgadas nele. Talvez você esteja padecendo, sofrendo com alguma enfermidade, mas na cruz, na mesma cruz em que o pecado foi julgado no corpo dele, a mesma cruz diz também que ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades para que nós fôssemos sarados. Essa é a nossa herança, saúde divina. Essa é a herança dos filhos. Cura pertence a você como filho de Deus. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Considere que a sua enfermidade, considere que as doenças foram julgadas no mesmo sacrifício. Considere que Jesus, ao morrer, ele trouxe sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías 53, versículo 4, abre lá. Aleluia. Quem achou, diga amém. Lembre-se do que eu falei no início. Eles olhavam para a cruz e viam a semelhança daquilo que eles estavam passando. Você vai entender melhor. Eles olhavam para a serpente, olhavam para aquela haste e viam a semelhança daquilo que afligia eles. A cruz, irmãos, ela é completa. Muitas vezes as pessoas têm focado, até nós mesmos, na questão de pecado. Mas a cruz abrange tudo. Ela não abrange só o pecado. Não foi só os nossos pecados que foram julgados. Não foi só os nossos pecados que foram colocados sobre ele. Mas foi tudo aquilo que o pecado trouxe para a humanidade. Amém? Então aquilo que o pecado trouxe, aquilo que mata, que rouba, que destrói, foi colocado sobre ele. Então você olha para a cruz e vê: rapaz, isso que eu estou passando não tem mais efeito sobre mim, porque Cristo julgou. Eu não vou atentar para isso, eu vou atentar para aquilo que foi feito, para aquilo que foi realizado, porque já foi feito. Isaías 53, aleluia, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Contudo nós considerávamos castigados por Deus, por ele afligido.
mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a visão profética de Isaías. Mas lá na frente, mais de 700 anos depois, um certo homem andou com Jesus, compartilhou com Jesus dias e noite, multidões, pessoas sendo ministradas de forma individual. Esse homem foi cheio do Espírito Santo e começou a andar nos mesmos passos de Jesus, começou a ministrar curas como Jesus ministrava. A Bíblia diz que até a sua própria sombra, os enfermos eram colocados para que quando fossem projetadas, eles fossem curados. Certa vez ele levantou um paralítico em Atos 3, na porta do templo. Outra vez encontrou outro chamado Enéas, disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. Um grande homem de Deus. Mas na frente ele escreve uma carta, chamada Carta de 1 Pedro. E quando ele está escrevendo essa carta, um homem que viveu na prática, não só em ver o mestre fazer, mas ele viveu na prática porque ele mesmo foi um operante das mesmas coisas que o mestre operou. Depois ele começa a escrever uma carta e ele resume dizendo assim: ei, levando ele no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós fôssemos mortos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Aí ele termina dizendo assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele traz consigo a mesma mensagem, ele leva a mensagem do mestre adiante. Ei, irmãos, a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou, nada pode mudar essa palavra, nada pode alterar ela. O poder que ela tinha no passado é o poder que ela tem hoje. O que ela fez no passado, ela fez hoje. Nós precisamos considerá-la. Aleluia, considerá-la. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. A Bíblia diz que as minhas doenças e enfermidades foram julgadas nele. Diz que ele foi moído, diz que ele foi castigado por Deus para que nós tivéssemos paz. Ei, ele foi feito de pecado para que você fosse feito de justiça. Ele foi feito de enfermidade para que você fosse saudável e tivesse saúde. Ele substituiu eu e você, irmãos. Aquilo que era nosso caiu sobre ele, e aquilo que é dele veio sobre nós. Aleluia. Entenda isso. Aquilo que era meu, aquilo que fazia parte da natureza adâmica, aquilo que a humanidade herdou por conta do pecado, ele como uma esponja absorveu para ele. E aquilo que ele tem, a glória que ele tem, ele repartiu comigo. A riqueza que ele tem, ele me tornou co-herdeiro com ele. Aquilo que é dele passou para mim. Eu tenho a vida dele dentro de mim, eu tenho a natureza dele dentro de mim, eu tenho a força dele dentro de mim, eu tenho a habilidade dele dentro de mim, eu tenho a capacidade dele em mim. Quando eu estou falando, me referindo a mim, é a você também, querido. Amém? Aleluia. Isaías fala sobre isso. Veja a sua, ou a doença que você está passando no momento, a enfermidade que você está passando no momento, não é sua não, perdão, a doença, a enfermidade que você está passando no momento, ela já foi julgada. Ela já foi julgada no corpo de Cristo. Há mais de 2000 anos atrás ela foi julgada, para que ela perdesse o efeito sobre você, para que ela não tivesse domínio sobre você, para que você fosse forte, para que você fosse saudável. Aleluia, aleluia, aleluia. Do ponto, eu vejo na cruz, naquilo que foi feito, a miséria e a falta julgada. Aleluia. Eu vejo na cruz, na obra de redenção e salvação, eu olho para ela e vejo que a falta, que a miséria, que a escassez, que a pobreza foi julgada nele. E porque a pobreza, a falta, a miséria foi julgada nele, abriu-se a porta para as bênçãos, para a provisão celestial na minha vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo se fez maldito por nós, se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em um madeiro. A Bíblia está dizendo que ele se fez, ele se doou maldição, se fez maldição por nós. Sabe, queridos, quando você vai para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 para baixo,
Você vê que a maldição da lei, ela destruía o homem em todos os sentidos, moralmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. O homem plantava e não colhia, ou plantava, outro vinha e possuía. O gado não ia para frente, a terra não produzia, o céu era de bronze, o chão era de ferro. Doenças e mais doenças. A maldição da lei destruía o homem, até destruir o homem, ela estava sobre o homem. Ela não saía até destruir o homem. A maldição da lei. E a Bíblia diz que Cristo, Ele se fez maldição, Ele arrancou essa condição nossa. Ele arrancou de nós a condição de miseráveis. Ele arrancou de nós a condição de aquela pessoa que faz as coisas e nunca vai para frente, nunca dá certo. Essa condição foi julgada na cruz. Ela não tem efeito sobre a sua vida. Você foi feito para dar certo. Você foi feito para funcionar. Você foi feito para prosperar. Você foi feito para andar para frente, nem para trás, nem para o lado, para frente. Aleluia, aleluia. Foi colocada sobre ele. A maldição da lei foi tirada. Ele se fez maldito. Aí o que eu faço? Eu estou passando por necessidades. Eu olho para um lado e para o outro e não vejo nada, naturalmente falando. Mas eu olho pela fé e vejo que aquela condição foi julgada. Você não tem mais efeito sobre minha vida. Você não domina mais a minha vida. Você foi julgada. Sobre a minha vida está a bênção. Sobre a minha vida estão os céus abertos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o teu lugar. Esse é o meu lugar. Chamamos isso pela fé, trazemos isso pela palavra, trazemos isso em aplicar os princípios daquilo que a Bíblia nos ensina. Porque, irmãos, a parte de Deus, entenda isso, a parte dos céus já foi feita. Da cruz, se chega você na cruz, teve o lado A e o lado B. Não sei se você é do tempo, eu creio que você, eu não sou não, mas eu creio que algumas pessoas que é do tempo, que tem aqueles discos de vinil, é vinil o nome, né? Ó, tá vendo que eu não é nem no meu tempo, não sei dizer o nome. Você colocava, ele ficava chiando, aí tinha lado A e lado B. Não é isso? Não tinha o lado A e o lado B? Então a cruz teve o lado A e o lado B. Teve o lado que Cristo fez e suportou. Teve o lado que Ele trouxe para si. Lado A, o lado onde Ele se tornou aquilo que nós éramos. Mas também teve o lado B. Teve o lado em que Deus olhou dos céus e viu Ele lá sofrendo todas as consequências. E viu Ele lá na morte, no inferno. E Deus disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E diz que o Espírito de Deus ressuscita Ele dentre os mortos, em uma nova natureza. E diz a Bíblia que nós fomos ressuscitados naquele exato momento, juntamente com Ele. Mas a Bíblia não parou por aí. Nós não nos tornamos apenas ressuscitados, não. Além de ressuscitar Ele, a Bíblia fala que nós somos elevados às alturas com Ele. Nós subimos com Ele. Ei, mas nós não ficamos no céu vagando, não. A Bíblia diz que nós fomos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ele te ressuscitou com Cristo, mas Ele te deu um bom lugar. Ele te fez assentar num bom lugar. Então a cruz, queridos, tem um lado A e o lado B. E deixa eu dizer algo para você: as duas partes, tanto o lado A quanto o lado B, Deus já fez. Já está feito. E eu digo a você, foi perfeito. Se você perguntar: pastor, o que é que você na mão? Tem um microfone. O que é que você vê? Eu vejo uma espumazinha aqui, plástico. Deve ter aqui dentro uma bateria, com certeza, que eu já vi. Mas se você disser assim, diga o nome dos componentes, abra ele, esmiúce ele, fio A, fio positivo, negativo, pecinho, eu não vou saber dizer. Para mim é um microfone, está servindo. Mas se ele der uma pane, por não ter experiências naquilo que está dentro dele, eu não vou saber. Já tem pessoas que vai saber desmontar ele todinho, emendar fio, ajeitar e fazer ele funcionar. Sabe, muitas vezes as pessoas têm se conformado com a visão do sacrifício de Cristo de forma superficial. Assim como eu tenho conhecimento desse microfone. Mas deixa eu dizer a você, existe mais. Existe mais. Se nós buscarmos e esmiuçarmos, nós vamos ver grandes coisas. Nós vamos ver tão grandes riquezas desse sacrifício. Existe mais, irmãos, foi feito. A minha vida e a tua vida foi resolvida naquele sacrifício. A minha vida e a tua vida foi resolvida naquele sacrifício. Entenda isso, olhe para você no seu dia a dia, quando você acordar, não sei, quando vir pensamentos negativos, pensamentos de morte, de fracasso, diga: ei, a minha vida foi resolvida no sacrifício de Cristo.
A nossa vida foi resolvida ali. E a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós. E eu falei agora há pouco que a maldição da lei, ela trazia doenças, enfermidade e morte espiritual. Você não está mais na morte espiritual. Sabe, irmãos, interessante, eu comparava às vezes quando eu leio, eu gosto de viajar, assim, criar imagens na minha cabeça, assim, ficar pensando, ilustrando, né? E a morte espiritual, todos os santos do Velho Testamento, eles viveram nessa condição. Eles serviam a Deus, mas estavam mortos espiritualmente. É como se o diabo tivesse dado um mata-leão, sabe? Se daqui você não sai. E para onde eles iam com um mata-leão no pescoço, mesmo servindo a Deus, estavam mortos espiritualmente. Mas Jesus resolveu esse problema. Ele quebrou os dois braços do diabo. O diabo não pode dar mais mata-leão em você, porque você foi redimido da morte. Ele não pode dizer assim, rapaz, eu vou agora trazer morte espiritual sobre... Não pode. Você foi redimido dessa condição, a não ser que você vá para o caminho dele. Sabe o que é isso? Ele perdeu o domínio sobre a sua vida. Ele perdeu aquela autoridade que ele tinha sobre a sua vida. Amém? Então Jesus se fez maldição. A falta, queridos, não pertence mais a nós. Nós podemos passar sim por momentos, podemos, mas não é o nosso lugar. Nós podemos sim ter dias que você pode dizer, rapaz, eu não tenho R$1 no bolso. Mas esse não é o teu lugar. É passageiro, vai passar. Permanece na fé, permanece na fé, permanece na fé, permanece enxergando que aquela condição não tem mais poder sobre a sua vida. Ela não é mais a sua condição. Ela não tem mais poder sobre a sua vida. Aleluia. A maldição, pecado e todas as suas consequências só terão efeito na sua vida se você os considerar. Se você colocar os seus olhos nele. Porém, se os seus olhos estiverem em Cristo, no seu sacrifício, tudo isso perde o seu efeito e seu poder sobre a sua vida. Por que eu coloquei essa frase? Porque tem pessoas que mesmo servindo a Deus, elas trazem na sua mente um sofisma, um pensamento, uma cadeia que o diabo levanta, que ela está debaixo de maldição, que ela é maldita, que ela tem que fazer alguma coisa para sair daquela condição. Você está entendendo? Ela está considerando uma condição que não é mais a condição dela. Ela está atentando para uma coisa que não é mais a realidade dela. Então, enquanto ela considerar aquela condição, ela vai ficar debaixo daquela condição. Por quê? Porque ela tirou os olhos da fé, do sacrifício. É como se aquelas pessoas tivessem lá aquela serpente, e quando picasse, Moisés disse assim, ei, olhe para a serpente. Não, eu não quero olhar, eu acho que eu não... Só teria efeito se olhasse para a serpente. Só teria efeito se eles atentassem e vissem que aquela serpente estava julgada. Muitas pessoas ainda não atentaram para o fato que Cristo já fez uma obra tão perfeita e que elas estão livres. Estão livres, irmãos. Aleluia. Enquanto as pessoas não atentarem para esse fato, pessoas cristãs, filhos de Deus, pessoas ótimas, mas por falta de conhecimento, trazem pensamentos que destroem a sua vida, que destroem a sua fé. Isso é tão comum, isso não está tão distante de nós, queridos. Por isso que eu falei a você que a importância do ensino entre a cruz, entre aquilo que foi feito e o viver, a realidade daquilo que foi feito, existe um caminho chamado ensino da palavra. Meu povo sofre, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu olho para Cristo e vejo que a minha vida foi resolvida nele. Eu olho para a circunstância e digo assim, você não tem mais poder sobre mim. Você não tem mais poder sobre mim. Eu olho para a falta e digo assim, ei, você é momentânea, você não tem poder sobre mim. Essa não é minha condição. Eu olho para aquilo que diz assim, ei, você não tem capacidade. Eu tenho a capacidade sim. Porque aquilo que ele tem, eu tenho. Aleluia. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 22. Deixa eu abrir aqui isso aqui para nós lermos. A Bíblia nos ensina como fazer, queridos. Aleluia. Provérbios 4.
Quem achou, diga amém. A Bíblia nos ensina como fazer. Filho meu, escute ou atente em algumas versões para as minhas palavras e os meus ensinamentos inclinem os teus ouvidos. A Bíblia está nos ensinando como fazer. Eu vou ler na versão NVI que está aqui. Filho meu, escute o que eu lhe digo e preste atenção ou incline os ouvidos às minhas palavras. Versículo 21. Nunca as perca de vista. O que está dizendo? Nunca as perca de vista. Ou não deixe, em algumas versões, não deixe apartar-se os teus olhos. O que? As minhas palavras. Aí ele diz: guarde-as no fundo do coração, pois são vida para aqueles que as encontram e saúde para o seu corpo. Você vê como Deus se preocupa com o teu corpo, querido? Você vê como Deus se preocupa com a tua saúde? Li textos, Isaías, 1 Pedro. Esse texto fala sobre saúde, vida e saúde e cura. Mas sabe que a Bíblia nos ensina para nós atentarmos para a palavra e não deixar com que ela se aparte dos nossos olhos, ou seja, ela tem que ser a nossa referência, ela tem que estar diante de nós, por mais que estejam as circunstâncias gritando, por mais que as coisas estejam se levantando, os nossos olhos têm que estar naquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Depois ele diz: guarda no mais íntimo do teu coração. Irmãos, não é para estar guardado em cima de um criado mudo, aberto no Salmo 91, não. É a palavra, existe um lugar para ela chamada coração. Lá em Romanos, não precisa abrir, Romanos 10, versículo 8, diz: o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Onde é o lugar da palavra? Na nossa boca e no nosso coração. Provérbio diz: guarda no teu coração a minha palavra e o meu ensino, porque ele será vida para você e será saúde para o seu corpo. Amém? Então a Bíblia nos ensina como nós devemos nos comportar. A Bíblia nos ensina o que nós devemos considerar. Considerar o que é a palavra. Cristo se fez maldição no meu lugar. A bênção está sobre a minha vida. Cristo julgou no seu corpo os meus pecados. O pecado não tem mais influência sobre mim. O pecado não tem mais força sobre mim. Cristo julgou no seu corpo as minhas dores e as minhas enfermidades, para que eu andasse em saúde divina. A minha herança é a saúde divina. Aleluia. Lá em Romanos, e eu já estou quase encerrando, vou ler só mais 20 textos e nós... Brincadeira, estou encerrando mesmo, amém? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, olha a visão que Paulo tinha da crucificação de Cristo. Romanos, aleluia. Versículo 3 ao 8. Que achou, diga amém. Ele diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Novidade de vida, ou uma vida nova. Você vê que existe uma vida nova? Você vê que existe uma novidade? Então a tua vida antes de Cristo não pode ser a vida que você vive hoje em Cristo, a não ser que você queira ficar onde você estava e aceitar apenas aquilo que você acha conveniente da redenção. Mas a proposta de Deus é te dar uma novidade de vida. A proposta de Deus é que eu viva o que eu não vivi, é que eu tenha o que eu não tive. A proposta de Deus é que eu prove o que eu não provei. Novidade, irmãos, novidade é algo novo. Algo velho, algo repetitivo não é novidade. Então a sua vida, ela era uma,
E é aquela vida velha que você tinha. Diz que ela foi junto com Cristo para aquela cruz. Diz que ela foi também sepultada com Cristo. E diz que como Cristo ressuscitou, você também ressuscitou, mas para viver uma nova vida. Não é mais a velha, é a nova vida. É uma novidade. Amém? Olha só o que ele continua falando. Aleluia. Olha só o que ele diz. Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Presta atenção, a morte de Cristo foi uma morte em vergonha. A morte de Cristo foi uma morte em enfermidade. A morte de Cristo foi uma morte em fraqueza. Foi uma morte em maldição. Foi uma morte em falta. Então, assim, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, se participamos da sua vergonha, da sua enfermidade, da sua falta, tudo aquilo que era nosso foi para a cruz. Amém? Tudo aquilo que pertencia à sua velha vida, a natureza adâmica, foi para a cruz. Aí Paulo diz assim, olha, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, na vergonha, na falta, na doença, na miséria, se fomos unidos com ele, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. A ressurreição é glória. A ressurreição foi em glória, meu querido. E Paulo está dizendo assim, ei, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se participamos da vergonha, se participamos da maldição, agora nós vamos participar da sua glória, agora nós vamos viver a sua glória. Por isso que é uma novidade de vida. Aleluia. Vivemos a sua glória. Fomos unidos na sua morte, participamos com ele, mas agora nós estamos com ele na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, morreu e foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabe qual é a vida que você tem agora? Eu vou encerrar com isso. Sabe qual é a vida que você tem agora? Você morreu com ele, você ressuscitou com ele para uma novidade de vida, e disse que nós estamos vivendo com ele. Entenda uma coisa, você está vivendo com Cristo. Eu estou vivendo com Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou de várias formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Presta atenção, eu fui unido com ele na morte. Eu fui unido com ele na vergonha. Eu fui unido com ele na ressurreição. E agora eu estou vivendo com ele. Eu estou vivendo com aquele que é herdeiro de todas as coisas. Mas vai melhorar mais um pouquinho, amém? Ainda vou dar uma melhorada antes de terminar. Ele não será herdeiro. Entenda uma coisa, Jesus não será herdeiro. Ele já foi constituído. Ele já é o herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo com ele. Nós estamos vivendo com o herdeiro. O que é dele é nosso. Lá em Romanos, para encerrar em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Romanos 8, versículo 17. Deixa eu abrir aqui que a Bíblia fechou. Vamos lá, Romanos. Aleluia, deixa aberto aí, eu vou ler, vou achar aqui, porque a Bíblia fechou. 8,17, achei. Amém? Vamos lá, vamos voltar aqui. Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós estamos vivendo com o herdeiro. Amém? Vivemos com Ele, morremos, mas também fomos ressuscitados. Fomos identificados na sua morte e agora somos identificados na sua ressurreição. Existe para mim e para você uma novidade de vida. Estamos vivendo com Ele. Ele é o herdeiro. E nós somos o quê? Se somos filhos, então somos. Fale. Vou dar chance de você falar como quem ganha. Rapaz, isso é melhor que um prêmio na Mega Sena. Essa verdade é melhor do que você ganhar na Mega Sena. Porque você vai embora e fica. O prêmio, se você não tiver Cristo, você desce. Acabou-se, amém? Então é melhor do que ganhar na Mega Sena. Diz, se somos filhos,
somos também. Cristo é o quê? Herdeiro. Nós somos o quê? O que é de Cristo é nosso. O que Ele tem, eu tenho. O que Ele é, eu participo. Aleluia. Eu olho para a cruz, eu olho para a redenção e digo: ei, pecado julgado, enfermidade julgada, miséria julgada, vocês não têm mais poder sobre mim. Eu olho para a minha realidade e digo assim: ei, em Cristo eu possuo todas as coisas. Aleluia, aleluia. Essa é a mensagem, ou um pouco, irmãos, da mensagem da cruz. Essa é a minha e a tua realidade, queridos. O diabo só bagunça onde a verdade não está. Onde a verdade chega, ele tem que submeter à verdade. A verdade é a autoridade sobre ele. Aleluia. A verdade chegou na sua vida, que está assistindo em casa. Como tem chegado a nós que estamos aqui nessa noite, ou reforçado algo que nós já sabemos, para que nós viéssemos viver essa realidade, queridos. Amém. Foram abençoados? Deixa eu perguntar a você nessa noite: tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o seu Senhor, que ainda não entregou sua vida a Jesus, crê em Jesus Cristo, sabe que Ele morreu pelos seus pecados, mas você ainda não fez o ato de entregar sua vida a Ele, confessando Ele como seu Senhor? Se você está aqui nessa noite, levante só a tua mão para eu te conhecer, assim ó. Quero conhecer você. Aleluia. Todos salvos, queridos? Amém, amém. Eu não posso orar impor as mãos sobre aqueles que estão enfermos por questões de normas de segurança, amém? Que foi exigido para que a igreja funcionasse, mas eu posso orar por você daqui. Se você está enfermo, eu quero que você feche seus olhos, amém? A igreja feche os olhos também. Coloque sua mão no coração. Quero orar por você. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa herança. As nossas dores e enfermidades, como diz a palavra, ela já foi julgada, Senhor, foi colocada sobre Cristo. Ela não tem mais poder sobre nós. A nossa herança é vivermos em saúde divina. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, na autoridade desse nome, toda doença, toda enfermidade, toda limitação, tudo aquilo que impede esta pessoa de desfrutar, Senhor, de uma saúde plena. Na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora. Eu dou um comando que saia em nome de Jesus, e que saúde divina opere agora nesse corpo, que a unção da cura, que o poder dessa palavra agora, em nome de Jesus, gerando saúde, gerando força, restaurando, fortalecendo, dando movimentos, em nome de Jesus, amém? Aleluia, receba em nome de Jesus.